Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje o nosso convidado, o meu querido amigo Benedito Alcântara, o Bené de Macapá. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Benedito, à nossa conversa de paz e esperança. Eu aproveito, antes de o Benedito já dar a sua palavrinha aqui, pedir para que as pessoas se inscrevam no canal, seja no Conversas de Paz e Esperança, seja na TV Causas da Vida. Quem é da TV Causas da Vida já deve ter se encontrado com o Benedito por aqui. Agora, no Conversas de Paz e Esperança, é uma honra recebê-lo, Benedito. Bem-vindo, Benedito. Obrigado, Daniel, querido irmão Daniel Higino. Obrigado a todos que circulam, né, nesses espaços de paz e esperança. Estou muito feliz de ser um dos seus convidados e queremos construir exatamente esse momento assim, de gerar energias favoráveis para que a paz e a justiça se abracem neste mundo e, principalmente, que a gente possa esperançar a cada momento, a cada dia. Estamos aqui à disposição para a gente fazer essa conversa, esse diálogo e exercitar o esperançar. Gente, eu conheci o Benedito aqui através das comunicações que fomos estabelecendo pela Fraternidade Secular Charles de Foucault. Quero aproveitar e dar um abraço a todas as pessoas da Fraternidade no Brasil inteiro que estão assistindo aqui o nosso programa e as demais pessoas que acompanham sempre Conversas de Paz e Esperança. Agora, recentemente, eu conheci o Benedito pessoalmente lá na casa dele. Foi uma acolhida maravilhosa, tivemos a oportunidade de conhecer aquela cidade linda que é Macapá, de também fazer visita às ilhas lá, a ilha de Marajó, com todas as suas ilhas, e participar de encontros fantásticos, inesquecíveis. Gratidão imensa, Benedito. Já no começo eu quero aqui expressar essa emoção de ter conhecido você pessoalmente e de agradecer a acolhida que você me deu aí. Agora, com essa mesma energia, Benedito, eu queria que você contasse para as pessoas quem que é Benedito Alcântara, quem é o Bené de Macapá, que muita gente certamente vai querer conhecê-lo com o mesmo entusiasmo que eu tenho em conversar contigo hoje. O Benedito de Queiroz Alcântara é um macapaense, nascido aqui na cidade do Macapá, no meio do mundo, esquina, né, com o Rio Amazonas. Macapá é a única capital dos estados brasileiros que está diante do Rio Amazonas. O Rio Amazonas se despede, né, do nosso continente aqui em Macapá, aqui no nosso estado do Amapá. E essa capital, privilegiada por essa localização de latitude zero e na esquina do Rio Amazonas, com esses ventos que vêm do oceano e com essa maré que sobe e desce 2 vezes ao dia, foi onde eu nasci. E pelas nossas costas, como que nos protegendo, a floresta, né? A floresta que traz seus rios, seus igarapés, como você conheceu, alguns desses locais, e é esse ambiente que nós nascemos e crescemos. Meus pais vieram da região do Marajó, da região marajoara, ribeirinhos, e chegaram aqui nos anos de 1944. Uma família de 12 pessoas, 12 filhos, e eu sou caçula, né? Então, eu sou macapaense, nascido aqui, vamos dizer, no continente, mas as minhas origens estão nessa região da Foz do Rio Amazonas, aí nas ilhas, e é onde eu atuo hoje, atualmente, onde eu estou atualmente vivenciando, né, trilhando uma esperança de vida com outras pessoas generosas que nos acolhem, que nós vamos construindo, como o projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos. Eu
nasci, me formei aqui até o ensino médio, depois, na nossa época, não havia universidade, fui embora para o sul do Brasil, fui estudar em Santa Catarina, fazer as primeiras faculdades, depois terminei, fui para o Rio de Janeiro, e 5 anos em Santa Catarina, 6 anos no Rio, e pelo encontro com as pessoas, né, ao longo da vida, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de receber o convite para ir para Nicarágua. Eu fui morar 2 anos na Nicarágua, com os camponeses, nas montanhas da Nicarágua, e meu pai faleceu no 2º ano e eu voltei para ficar perto da minha mãe e acabei ficando até a sua morte. Depois já fui casar e ter filhos, e aí fazer concurso, fazer novas faculdades, já tinha Universidade Federal, o pessoal falou, tem que fazer, agora tem universidade, fica aqui. Eu ia voltar para o Rio de Janeiro. Eu era professor lá na PUC do Rio, né? E estava bem envolvido naquela vida, na Baixada Fluminense, né, onde eu atuava pela pastoral, e eu achava que eu ia passar só um mês aqui. Mas essa trajetória não é a gente que manda, né? Tem um negócio aí, lá por cima, que vai direcionando a gente. E eu sempre fiz isso, coloquei em oração em cada decisão, e numa bela manhã, de 4h30 da manhã para 5 horas, na frente da cidade, no Rio Amazonas, eu dizia assim, seja feita a tua vontade. Se é para mim ficar aqui, mostra no meu coração, porque no Rio eu estava lá com a minha namorada, estava com meus alunos queridos, estava com o povo da Baixada Fluminense, mas quem manda na gente não é a gente, né? É a Divina Ruá. E aquele vento do Rio Amazonas, às 5 horas da manhã, naquele amanhecer, dizia, você vai ficar. E eu estou até hoje. É isso. 3 filhos, né? O Ernesto Luiz, Bárbara Marina e Anita Maria. Professor da rede pública do Estado, professor desde o ensino fundamental até a universidade, mas nos últimos 10 anos eu fiz a escolha de deixar as cátedras das universidades, de faculdades e ensino médio e me dedicar ao ensino fundamental, que é exatamente o que tem a ver com esses projetos socioambientais com o qual eu estou envolvido, que eu acredito que é ali no fundamento da formação que a gente vai realmente fazer a diferença, né? No cotidiano, vai alargando horizontes de toda uma geração que vai estar lá na frente. E há 10 anos eu estou como professor do quadro federal, mas optando de estar tão somente com escolas de ensino fundamental, numa escola que é Antônio Castro Monteiro, há 10 anos, que você conheceu, né? E é onde eu vivo no dia a dia, toda manhã estou lá na escola, e sábado e domingo, feriado, quando der. E assim estou. Esse é o Benedito, que é o Bené, que tem essa inserção no mundo urbano, por essa minha atuação profissional, mas também a minha inserção lá fora, que é nas ilhas, na região ribeirinha, e é onde a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que eu posso dizer da sua biografia, Bené, é algo que eu aprendi muito cedo na Pastoral da Juventude, que nós devemos ser agentes de transformação da história. E você é uma dessas pessoas que no lugar que você passa, você é um agente de transformação. Com gestos simples, mas gestos que saem do coração, da mente, e realmente revoluciona o lugar onde você passa. E nessa perspectiva, eu conheci um projeto revolucionário que chama-se Guardiões Ambientais Ribeirinhos. Vivi de perto essa experiência. E eu convidei você aqui hoje para falar desse projeto. Benedito de Queiroz Alcântara, Bené de Macapá, me fala o que é os Guardiões Ambientais Ribeirinhos. Que projeto é esse? Olha, é uma linda história, né? Partilhar isso, para mim, é uma alegria, porque é como um filho, de fato, né? Uma gestação que a gente faz de algo que vem na nossa trajetória. Só agora que a gente vai ligando as coisas na nossa vida, né? Como é que eu fui morar na Baixada Fluminense, trabalhar com camponeses? Que experiência foi essa? Né? Linda, de 4 anos. O que é que foi morar com os camponeses nas montanhas da Nicarágua, com cooperativas agrícolas, com assentamentos? Tudo isso foi me levando,
depois em vários lugares do Brasil, né, conhecendo, atuando, e chegar de volta para cá e ficar até hoje, e estar hoje com o projeto Guardiões Ambientais Ribeirinho. Então, ele tem essa pré-história na minha trajetória, né, assim, pessoal, que me preparou, de certa maneira, para estar nessa origem desse projeto, como um dos fundadores, sonhadores, né? E eu sou muito ligado, então, pessoalmente, a herança do meu pai, da minha mãe, né, com as plantas, com jardins, né, com a área rural. E na universidade, quando eu fui fazer o meu mestrado, né, aqui na Universidade Federal do Amapá, a minha escolha foi exatamente políticas públicas no mundo rural, né? E eu trabalhei com os territórios rurais, onde eu vivi, atuei como gestor público primeiro, e depois como um olhar acadêmico, já no mestrado. Então, isso tudo vai levando a gente a fazer escolhas que desembocam no projeto Guardiões. E diria que também algo que marca nessa pré-história foi quando foi lançada a Laudato Si. Na noite, eu trabalhava, né, o dia todo, estava na escola, nesse tempo eu trabalhava à tarde, manhã e tarde, e cheguei no fim da tarde, né, tomar banho, ficar com os filhos, depois, e lá ainda a gente sempre faz o terceiro turno, quem é professor, quem é da educação, fui para a minha mesa, né, para ver material, tudo, e ao abrir as mensagens, o e-mail, chegava lá esse documento, lançado a Laudato Si. E eu fui abrir. Isso já era 10 da noite. E ao abrir... Oi. Deixa eu até falar aqui para as pessoas, o público aqui que está assistindo, alguns são católicos e pastoral de caminhada, outros vêm de outras, mergulham em outras experiências. Laudato Si é um documento escrito pelo Papa Francisco que fala sobre o cuidado com a criação. Um documento lindo, quem puder conhecer a Laudato Si, maravilhoso. Sim, Benedito, agora que as pessoas já sabem o que é Laudato Si, isso exatamente. Que despertou, te inspirou a fazer esse trabalho, continue. Eu lembro, então, que já era perto da meia-noite e eu precisava dormir, porque no outro dia de manhã eu teria que trabalhar, e eu não conseguia. Eu não conseguia parar de ler, e foi passando, eu lia, parava e chorava, e foi assim uma coisa muito até o fim. E eu senti que ali eu não podia mais acordar no outro dia e ser o mesmo. E, enfim, eu acabei a leitura e fiquei acordado até de manhã, na minha mesa de estudo, lá no meu quarto, e todo mundo dormindo, e eu amanheci, e refletindo, eu falei, eu não posso mais viver muitas coisas que eu vivia. Foi assim, uma grande revisão de vida, foi uma catarse também, e eu já acordei com essas decisões. E fui recuperar tudo isso que tinha passado na minha vida anteriormente, aí foi jorrando luz, né? Nessas experiências que eu tinha vivido, principalmente no mundo rural, no mundo urbano um pouco menos, e isso se iluminou todo. E, para mim, eu via como um grande desafio. E eu acho que ali apareceu o novo Bené, o Bené dos Guardiões, o Bené da Repam, né? Tudo foi acontecendo na minha vida, né? Se eu for contar aqui a história da Repam na minha vida, não vai dar tempo, né? O primeiro seminário de criação da Repam aqui, só para você ter uma ideia, aí quem está nos vendo, eu não era convidado, né? Foi formada a primeira equipe junto com o bispo e fizeram reuniões, eu não estava. E alguém, numa das reuniões, que era lá na casa do bispo, disse assim, mas isso aqui tem tudo a ver com o Bené, por que ele não está aqui? Aí disseram, então vamos chamar, pode ser que ele aceite. E aí, depois, Repam entrou na minha vida, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, e dali foi embora até hoje, e é daí que surge o Projeto Guardiões, porque a Repam, a partir da Laudato Si, ela começou a incentivar, começou a mapear aqui na região amazônica, então na Pan-Amazônia, projetos, experiências que já estavam vivenciando a Laudato Si. Porque a proposta que o Papa Francisco lançava, principalmente para a Repam, era, claro que ele já estava pensando no sínodo também, mas ele jogou para a Repam dizendo assim, vamos fazer com que a Laudato Si não seja mais um documento papal, mais um documento da igreja, e que daqui a 5 meses ninguém mais lembra. E a Repam assumiu esse compromisso. E disse, então vamos estimular propostas, experiência de vivência
da Laudato Si. A Laudato Si não é para ser lida apenas, ela é para ser vivida. E exatamente como eu vivi pessoalmente com a Laudato Si, mudou a minha vida, eu tive que mudar, foi assim, foi extraordinário, né? Assim, claro que num processo crescente, permanente, de idas e vindas, de repensar muitas coisas, e isso a Repam também lançava esse desafio. Eu já estava como referencial da Repam, aqui na Diocese, e aí eu comecei a buscar. E eu vinha nessa trajetória na paróquia da Nossa Senhora dos Navegantes, na região das Ilhas. E nós criamos, na época que eu estava lá, vivenciando isso, né? Nós criamos os mutirões de evangelização. E nesses mutirões, eu comecei a trabalhar um pouco o que seria depois o projeto dos Guardiões. Eu já fazia místicas, né, circularidades, mandalas de espiritualidade com a temática da Laudato Si, principalmente com crianças, né? Crianças e adolescentes. Nem imaginava que eu ia trabalhar depois com jovens. E isso foi no crescendo na paróquia, e depois eu vi que a gente precisava assumir um projeto mais sistematizado, mais, né, organizado, de formação, de módulos, e daí que surgiu o projeto Guardiões com as meninas, né? E aí eu vou falar um pouco mais da Aldenice Ribeiro, que é leiga igual eu, né? Então, o projeto dos Guardiões já tem essa marca. Ela foi criada por leigos e leigas engajados na pastoral, no mundo ribeirinho, aqui na Foz do Rio Amazonas. Então, uma experiência de igreja itinerante em movimento, que a nossa paróquia não tem sede, por exemplo, o padre vive no barco, visitando as comunidades ao longo do ano. Então, esse movimento também gerou em nós esses movimentos. E aí, a Aldenice, que vem de uma trajetória linda de pastoral da juventude, e com a experiência da sua família, com a escola que eles criaram, o Instituto Educacional Amazônia do Pará, o IEAP, que é o que acolhe, a instituição que acolhe o projeto Guardiões Ambientais. Então, levamos 6 meses conversando, dialogando à noite, quando eu chegava do trabalho, né, e a gente dialogava, conversava, vai ser assim, e trazendo o que os estudantes daquele instituto, que já vinham fazendo umas experiências na área ambiental, aí gestou o projeto Guardiões Ambientais. E aí começamos em 2019, a primeira turma, e estamos hoje, no próximo final de semana, né, encerrando, no próximo final de semana que eu falo, dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Né? Então, quando a gente encerra mais uma turma, que vai ser a 6ª turma, que foi formada, que está sendo formada como Guardiões Ambientais Ribeirinhos. E o que é que esses guardiões fazem? Eles recebem toda essa formação e se desdobra em ações muito concretas do cuidado com o ambiente, né? Quais são essas ações, o Benedito, que esses garotos desenvolvem? O projeto tem uma proposta pedagógica, e a proposta pedagógica é baseada nas leituras, visões freirianas, nas práticas freirianas. Então, a gente se posiciona como um projeto pedagógico formativo, então, na área educacional, à luz das ideias de Paulo Freire, e aí se implica circularidade, implica horizontalidade, implica troca de saberes, né, e que mapeia todo o nosso agir formativo nos módulos e nas nossas inserções, que nós chamamos as iniciativas de ações na realidade ribeirinha. E aí, então, é um projeto que não é só uma palestra, não é só uma aula clássica, ela é uma experiência de troca de saberes, de troca de sabores, de troca de conhecimento, de construção de conhecimentos, que parte, primeiro, da realidade ribeirinha, que parte da realidade de cada jovem que está lá nessa formação. E, junto com eles, nós também construímos, desenhamos no projeto a presença da Universidade Federal do Amapá, que entra com o aporte de colegas professores, que eu atuo também na universidade em grupos de pesquisa, e através dessas minhas relações ali pela universidade, né, fui professor também na universidade, eles vieram também somar com a gente. Claro, passando por esse perfil de professores, né, freirianos, que acreditam que a academia tem que estar a serviço das pessoas, nas pontas, nas nossas realidades, nessas nossas chamadas
periferias existenciais, e esse mundo ribeirinho tem tudo a ver com a nossa academia aqui no Amapá. Então, eles vieram, participam até hoje, e também conseguimos fazer com que o nosso projeto se tornasse um projeto de extensão da própria universidade, onde os acadêmicos de qualquer curso se inscrevam, a gente abre o edital, e eles vêm para cá conosco, nas ilhas, para fazer parte do projeto da formação e faz essa interação de troca de saberes. O olhar de um estudante da cidade, que está na academia, numa universidade federal, com um estudante que está fazendo ensino médio no mundo ribeirinho e que se reencontra e que se empodera como guardião ambiental ribeirinho. Então, esse desenho, né, do nosso projeto faz a gente ter módulos a cada mês, né, mensal, e entre um módulo e outro, os jovens ribeirinhos, nas suas comunidades, nas suas realidades, e na própria instituição onde eles estudam o ensino médio, possam ter ações, iniciativa de ações, inserções na realidade, a partir daquilo que eles, naquele final de semana, trabalham como reflexões, como debates, né, com toda uma riqueza de vídeos, de informações, de teatro, né, que a gente chama de teatro do oprimido, que a gente traz os conflitos socioambientais, né, todas as temáticas atuais, como mudanças climáticas, os sistemas produtivos ribeirinhos, o bem viver, a ecologia integral, a água, que é a questão principal para a gente, porque nós vivemos na Amazônia das Águas. Então, tem um módulo específico sobre a questão das águas, água como direito universal, água como um direito, um sujeito de direito, e também a questão da educomunicação, que é outro módulo que vai permear depois todos os outros módulos. Então, a gente tem uma série, um leque de temáticas e que a gente desenvolve ao longo do semestre ou ao longo do ano. E entre um módulo e outro, as inserções. Então, os guardiões participam dos eventos da paróquia, participam do calendário ali naquela realidade ribeirinha, né, encontros de família, encontros dos jovens, como você participou do DNJ, né, o Dia Nacional da Juventude, tem a participação dos guardiões, no encontro de formação de associações, de sindicatos, e em eventos que existem ali naquela realidade ao longo do ano. Então, eles têm que ter uma inserção para perceber que eles estão agindo como guardiões ambientais ribeirinhos. E lá no nosso projeto nós temos outras experiências mais localizadas de oficinas, né? Que aí são oficina de compostagem, a partir de tudo que o açaí, o açaizeiro nos traz também a oficina de plantas medicinais, a oficina de biojoias, que é a partir de tudo aquilo que a floresta nos oferece, que poderia ser jogado fora, aparentemente. Então, nós, enquanto projeto, a gente faz essa experimentação para dizer, olha, é possível você viver do que a floresta oferece. Você sabe que nós vivemos aqui, você conheceu, o mundo do açaí, o universo do açaí, tudo em torno do açaí, que ainda é o principal, é o que move essa economia aqui no mundo da Foz do Rio Amazonas. Mas o açaí, bebida, como comida, mas aí o projeto amplia e leva a mostrar que a folha que cai, o cacho que é tirado os grãos depois de batido, tudo pode ser reaproveitado, portanto, que gera a atitude de repensar a vida. O que é ser guardião? É toda essa exuberante beleza que tem ali de natureza, de meio ambiente, mas que tem que ser cuidado, tem que exercitar, e aí entra um princípio para nós muito caro no projeto, que é o princípio da cuidadania. Ser cuidadoso, cuidar de cada planta, cuidar de cada ser vivo, cuidar da água, do peixe, do camarão, cuidar das canoas, cuidar do barco, da catraia, de tudo que tem no dia a dia, porque aquilo é a sua vida, aquilo é o seu território. Cuidar do seu território. Deixa eu te contar uma história. Semana passada eu retornei ao trabalho, né? Foi na terça-feira, voltei das minhas férias, e na quarta eu levei lá para o trabalho o café de açaí. Levei um pacotinho de café de açaí, foi um sucesso.
Olha, Rapaz, eu tomei só uma xicrinha, porque os colegas todos tomaram o café todinho. Uma delícia. Né? Eu acho pois que é. se alguém é colega de trabalho está assistindo agora, deve estar dando risadas e até se alegrando. Pois é, foi esse moço aqui que estou conversando com ele hoje que conseguiu esse café para gente. E Maravilha, o Benedito. açaí, Quantas? o vinho do açaí que você experimentou também, né? Eu vinho. Esse eu não levei para eles, não. Esse é eu e da Ethel aqui. Ô, Benedito, quantas pessoas aproximadamente já passaram por esse projeto? Já fizeram os módulos? Você estima quantos jovens, mais ou menos, Olha, se até a o gente momento? calcula uma média de 50 jovens que são atingidos a cada turma, mais as pessoas que ficam no entorno, né? Acompanhando, apoiando, né? E a gente então tem essa média de 50 e 6 turmas, 5 vezes 6, 300, de 300 a 500 pessoas nesses 5 anos que foram atingidas diretamente por essa formação qualificada, vamos dizer, específica. Então, é um mundo formativo, é uma educação ambiental, à luz da Laudato Si, à luz das pesquisas mais atuais que a academia oferece e que traz como reflexões as grandes temáticas ambientais do mundo de hoje, não só da Amazônia, porque a gente trabalha também o mote da Laudato Si. Tudo está interligado. Então, a gente mergulha numa cartografia ribeirinha, mergulha naquele dia a dia, mergulha no cotidiano, mergulha no território ribeirinho, mas ampliando esses horizontes, mostrando para cada jovem ali que vive nesse mundo ribeirinho que aquilo está interligado, que aquilo que ocorre aqui na Foz do Amazonas está interligado com os Andes, de onde nasce o nosso pai e mãe Rio Amazonas, que está interligado com as mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo, que o que eles percebem ali no dia a dia, aparecimento de novas praias, desaparecimento de peixes, né, queimadas, e isso também ocorre em outros lugares e que interfere aqui. Como a gente já encontrou, né, aqui entre nós, areia do deserto do Saara, né, em pesquisas da universidade. Encontramos aqui coisas que vêm de lugares distantes. Por quê? Porque exatamente a Terra é um grande sistema e como sistema está tudo interligado e eles ter essa compreensão. E aí, de novo, volta ao princípio da cuidadania. A gente faz a nossa parte e tem que fazer muito bem feito e avançar. E aí vem o outro aspecto do projeto, que a gente avançou bastante. Os 2 primeiros anos não foi possível, no terceiro a gente começou a gestar, que também foi ter intervenções que a gente chama políticas, de começar a participar de eventos fora da nossa realidade ribeirinha, interagir com outras organizações, com outras redes, de participar de eventos como o Fórum Social Pan-Amazônico, que nós fomos em Belém com uma delegação de 20 guardiões, fomos em São Paulo com uma delegação de 15 jovens guardiões na Semana de Estudos Amazônicos, né, há um ano atrás. Então, são inserções fora da nossa realidade, aqui na Amazônia, mas levando a Amazônia, levando a nossa realidade. Aí é o processo que nós chamamos de amazonizar. Levar a Amazônia para quem não é da Amazônia, para quem não conhece, para quem conhece e quem não é daqui, mas quer abraçar a causa da Amazônia. E aí, para os guardiões, significa que ele troca saberes com lugares distantes, com outros territórios, mas que tem conexões com aquilo que a gente vive no dia a dia. Por quê? Esse açaí que o jovem, todo dia sobe, naquele modo tradicional de subir, né, com a pecônia, tira o cacho, e depois todo aquele processo para debulhar, colocar nos paneiros, atravessar o rio, chegar em Macapá, em Santana, no porto, vender, ou ir para o container, para chegar nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, no Rio de Janeiro, em Brasília, tem conexão com a sua vida do dia a dia. Ele perceber isso. Por isso que um dos módulos nosso é sistemas produtivos ribeirinhos. A gente lança a pergunta: será que a gente pode sobreviver somente com açaí? Será que não existem outros módulos? Aí a gente vai lá atrás, aí vem a ancestralidade, que é um dos conceitos do nosso projeto. Como é que viviam os nossos avós? Como viviam os nossos antepassados?
Como é que aqui na Amazônia a gente chegou até hoje? Como é que a gente chegou até ainda diante de nós essa exuberância? Quem preservou tudo isso? Como é que eles viviam? E aí vem o princípio da abundância, que nós temos que resgatar urgentemente. Pois é, nossa, brincando aqui, Benedito, nosso tempo foi embora. Olha, vou falar aqui em primeira mão. Todas essas experiências que o Benedito está nos contando, eu fiz um acervo de fotografias, fiz algumas entrevistas, gravei vídeos. Eu vou tirar um tempo especial para fazer a edição desses vídeos e desse material, com o objetivo de preparar o Encontro de Jovens da América, que sonhamos que seja no Amapá em 2026. Ainda nossa Fraternidade Nacional vai decidir a respeito dessa opção, mas, independente disso, eu vou fazer a edição de alguns vídeos e nós vamos soltar exclusivamente aqui no nosso canal Conversas de Paz e Esperança, para quem quiser conhecer as maravilhas que eu vi e testemunhei presencialmente. Benedito, deixa a sua mensagem final aqui a todas as pessoas que estão participando do Conversas de Paz e Esperança e da TV Causas da Vida nesta noite. Eu desejo partilhar esse esperançar, no mundo tão dilacerado, tão esgarçado, tão cheio de divisões, tão cheio de problemas de vaidades pessoais, coletivas, de certa maneira, doentio, uma humanidade doentia. E a partir daqui desse nosso projeto, a partir dessa ponta do planeta, no lugar distante, que no mapa mundi talvez não apareça assim de uma hora para outra, precisa chegar lá pertinho, como o Daniel veio até nós, A gente quer oferecer uma proposta bonita, da boniteza, como falava Paulo Freire, de acreditar que é possível, sim, adiar o fim do mundo. E aí a gente deixa essa mensagem de que venha para cá, some com a gente, deixe-se, se oportunize a experiência de amazonizar. Amazonize-se. Amazoniza-te. A gente lança esse brado. O Projeto Guardiões Ambientais Ribeirinho está na sua proposta, na sua caminhada, na sua trajetória. Não quer ser o melhor projeto, não quer ser a única experiência. Ao contrário, é uma das experiências possíveis para adiar o fim do mundo. Venha, some com a gente, venha esperançar com a gente, venha ser um guardião da nossa casa comum. Esteve aqui conosco nesta noite Benedito Alcântara, o Bené de Macapá. Obrigado, Bené, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nesta noite e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.